Nesta história, vamos conhecer um marido que estava casado com sua esposa há 11 anos. Eles tinham de tudo: casa, uma boa posição social, dinheiro e tudo mais. Mas a esposa tinha seus mistérios e constantemente se aproveitava do amor de seu esposo, sem imaginar que a mulher escondia um segredo que acidentalmente a empregada doméstica do casal iria descobrir. Após uma conversa franca de patrão e empregada, o homem descobre a verdade e a esposa infiel teria a sua merecida punição pelo destino. Alessandro era um bancário que trabalhava em um renomado banco, casado com Muriel durante 11 anos, uma mulher caprichosa e cheia de manias de grandeza. Alessandro trabalhava muito e não deixava faltar nada para sua amada esposa. Já Muriel era uma professora de filosofia em uma faculdade renomada e muito respeitada. O casal não tinha filhos, embora Alessandro sempre teve vontade de ser pai e queria ver uma criança correndo pela casa e enchendo o lar de alegria, mas Muriel não gostava da ideia. Para Muriel, ficar grávida, com um bebê no ventre, aguentando enjoos não era algo que estava em seus planos. Ela gostava de curtir a vida. E Muriel achava que uma criança só iria atrapalhar seus planos de curtir a vida. Essa conversa causou muitas brigas entre Alessandro e Muriel, que não cedia ao pedido de seu marido. Mas tudo isso iria mudar quando Alessandro decide contratar uma empregada para ajudar nos afazeres domésticos. Após contratar o serviço de uma agência de empregadas domésticas, eles mandam para o casal uma linda jovem chamada Fabiana, uma moça bonita, viúva e mãe de 2 filhos, um menino e uma menina. Embora recebesse uma pensão do seu falecido esposo, Fabiana não acha isso suficiente e decidiu arriscar no trabalho de empregada doméstica, para ajudar a criar seus filhos, não deixando faltar nada para seus pequenos que eram a sua alegria. Ao chegar na mansão do casal, ela se apresenta a eles. E Alessandro parece ficar impressionado com a moça. Já Muriel não demonstra o mesmo e parece ter ciúmes da moça, e fica muito invejada com a beleza de Fabiana, que rivalizava com a dela. Alessandro é bastante educado e gentil com a moça, já Muriel a trata de uma maneira muito formal e fria. E Alessandro gentilmente diz para Fabiana: Seja bem-vinda, Fabiana. Você pode começar a trabalhar aqui. Terá um bom salário, comida e um quarto de empregada, e poderá ter folga nos domingos. Muito obrigado, senhor Alessandro. Com isso, poderei dar um futuro digno a meus filhos. Você tem filhos? Que interessante. Caso você não tenha com quem deixar seus filhos, pode trazer eles para cá. A casa é grande e tem bastante espaço. Eu não me incomodo. Fabiana fica muito grata com as palavras de seu patrão, mas diz que ele poderia ficar tranquilo, pois caso precisasse, ela o faria. E Fabiana começa o seu trabalho, mas Muriel não estava contente com a decisão de seu marido e com uma cara séria disse: Alessandro, você por acaso enlouqueceu? Desde quando permitimos os filhos da empregada ficar na nossa casa? Eu não quero pirralhos fedelhos bagunçando na casa e muito menos pulando no sofá da sala. Ainda mais filhos de uma empregada. Minha querida Muriel, não é para tanto. Além do mais, crianças correndo pela casa pode ser algo legal que iria tirar o tédio da rotina, enquanto não tivermos nossos próprios filhos. O casal ficou conversando a respeito do assunto e procuraram não discutir. Alessandro amava Muriel, e era um marido fiel à sua esposa, e respeitava Fabiana. Eles tinham um bom relacionamento de patrão e empregada. Já Muriel procurava tratar bem Fabiana, mas com o tempo a esposa começou a mudar e começou a fazer Fabiana trabalhar mais do que o normal, e até fazendo ela ficar suja com trabalhos onde envolve sujeira. O objetivo de Muriel era deixar Fabiana o mais desalinhada possível, pois temia que seu esposo Alessandro a trocasse pela empregada, algo que estava totalmente fora de cogitação. Pois Alessandro era um homem de respeito e abominava infidelidade e traição. Porém, Alessandro não deixava de notar as diferenças entre as duas, a humildade e gentileza de Fabiana comparado com a soberba e ciúmes de Muriel. Nos dias em que Fabiana não tinha com quem deixar os seus filhos, ela os levava para a casa de seu patrão, uma vez que ele tinha permitido que ela os levasse à sua casa. Eram 2 crianças alegres, educadas e muito gentis, e Alessandro aproveitava os dias em que Muriel fazia saídas constantes e no seu trabalho de professora universitária de filosofia e se divertia com as crianças. Já tinha criado um afeto por aquelas crianças. E sempre esses dias aconteciam de as crianças ficarem com sua mãe na casa. Isso fazia os ciúmes de Muriel cada vez mais doentes e enfermos,
causando um certo desconforto para Fabiana. Fabiana, vendo que sua patroa estava cada vez mais aborrecida com o relacionamento que seu marido tinha com os seus filhos, os quais as crianças chamavam carinhosamente de tio, decidiu não levar mais seus filhos para a casa de seus patrões para amenizar a ira de sua patroa e não causar um clima horrível entre ela e seu marido. Mas em um dia em que Alessandro decidiu fazer uma viagem para uma conferência bancária, Muriel mostrou a sua verdadeira face. Ela começou a maltratar e humilhar Fabiana de todas as formas, inclusive humilhando seus filhos, e Muriel, furiosa, dizia: Está de olho no meu marido? Não é? Não se finja de inocente. Mulheres como você não me enganam. Senhora, eu sou uma mulher de respeito. Jamais iria me envolver com o marido das outras. Não fui educada assim. Assim eu espero, garota. E não quero mais ver os seus pirralhos na minha casa. E assim foi seguindo os dias da viagem de Alessandro, convivendo nesse inferno. No dia em que Alessandro iria retornar da viagem, Muriel disse de maneira ríspida: Aí de você se contar alguma coisa para o meu marido. Senão você vai estar no olho da rua e não vou te dar nenhuma carta de recomendação. E irei manchar com a sua reputação, para que não te deem emprego em nenhuma casa de família desta cidade. Fabiana pensou nos seus filhos e ficou calada, aguentando as humilhações de Muriel. Ao término da conferência bancária, Alessandro chegou de viagem, trazendo presentes caros para sua amada esposa. E assim a vida do casal foi seguindo. E Alessandro também trouxe uns brinquedos para os filhos de Fabiana e disse que gostaria de ver as crianças na sua casa. Por um momento, Muriel, mesmo aborrecida, cedeu ao apelo de seu marido e deixou as crianças de Fabiana virem um dia a mais. Muriel praticamente detestava os filhos da empregada, mas por respeito ao seu marido, ela tolerava essa situação. Mas a vida logo iria pregar uma peça em Muriel que ela jamais iria imaginar que iria acontecer. Em um domingo que Alessandro deu folga para Fabiana ficar com seus filhos, Fabiana decidiu sair para se divertir com os seus filhos. E quando estava andando com seus filhos na rua, para a sua surpresa, de longe, ela viu Muriel saindo de um hotel com um homem muito elegante e bonito. Fabiana ficou espantada com aquilo. Rapidamente pegou o seu celular e filmou Muriel. E o estranho, em momentos íntimos de carinho, Fabiana, de maneira educada, pede para seus filhos ficarem olhando para trás em direção a uma loja de doces. E as crianças olharam para o local que sua mãe mandou. Fabiana filmou com seu celular. Muriel estava tão distraída com seu amante que nem notou que estava sendo filmada por Fabiana. E esta viu Muriel e seu amante entrando em um carro e seguindo viagem, e também viu que todo o dinheiro que seu marido dava para ela era, na verdade, para o amante dela que ela estava dando aquele dinheiro. Fabiana então pegou seus filhos pelas mãos. Sua filha perguntou se estava tudo bem. Fabiana dizia que não era nada e que estava tudo bem. Já o seu filho disse que pensou ter visto a esposa do seu chefe naquele momento, mas Fabiana disse para seu filho que foi sua imaginação e que a esposa do patrão estava com ele e foi para casa com os seus filhos. Chegando em casa, ao alimentar seus filhos e os colocando para dormir, Fabiana disse para si mesma: É por isso que ela é tão ciumenta e implica comigo. Ela engana o senhor Alessandro com aquele cara e ainda dá o dinheiro que o patrão bota na mão dela para gastar com aquele homem. Que mulher! Meu Deus! Como ela pode ser tão ingrata com o senhor Alessandro, que é um bom homem? Fabiana decidiu não revelar esse segredo para seu patrão, pois como funcionária, ela seguia ao pé da letra uma regra de que os funcionários não devem se envolver na vida particular de seus patrões. Mas Fabiana ao mesmo tempo se sentia acuada e sendo vista como uma cúmplice. Fabiana decidiu que só iria agir caso fosse necessário, e ela só podia rezar para que seu patrão descobrisse a verdade e pedisse iluminação na sua vida, e que tomasse uma decisão sábia. E seguiu sua vida normalmente. Após 10 meses de trabalho, Fabiana começou a ver que Alessandro e Muriel estavam brigando todos os dias e pareciam não se dar bem. Muriel estava exigindo o divórcio de seu marido e uma divisão de metade dos bens que eles tinham juntos. Alessandro dizia com raiva: Muriel, por que você quer se separar de mim? Por acaso você tem outro? Não se esqueça que a casa e os carros, tudo que tem aqui é meu. Eu tenho essa casa como uma herança dos meus pais. Eu recebi essa casa deles, e os carros comprei com o meu dinheiro. Sim, Alessandro. Mas nós somos casados em regime de comunhão de bens. Então tudo que é seu, também é meu.
Eu não te amo mais. E nossa relação não é mais a mesma. Você e essa sua obsessão em ter filhos está me incomodando. Não quero ser a incubadora de ninguém. E o casal discutia muito feio. Fabiana apenas observa tudo de longe e procurava fazer seu trabalho sem se envolver na vida do casal, embora se sentisse muito mal em saber a verdade e não contar para seu patrão. Mas um dia inesperado, Alessandro pede para Fabiana seguir sua esposa para saber por que ela está saindo constantemente, e que qualquer coisa que descobrisse, que falasse para ele, que ele estava muito apreensivo com essa mudança de comportamento de sua esposa e essa insistência dela de querer o divórcio. Nesse momento, Fabiana ficou nervosa e Alessandro gentilmente perguntou: Fabiana, está tudo bem? Tem alguma coisa te incomodando? Seja o que for, fale para mim se precisar de alguma coisa. Eu te ajudo. Seu Alessandro, eu não acho que deveria me mandar seguir a sua esposa. O senhor não confia na sua esposa? E por que está me pedindo isso? Eu andei escutando muitos boatos por aí que Muriel está me traindo e me enganando com outro homem. Eu apenas quero a verdade, por mais nua e crua que seja. Prefiro a verdade do que ser enganando. Se você sabe de alguma coisa, me diga, porque eu tenho o direito de saber. Fabiana, naquele momento, disse que seguia uma regra em que os funcionários não deveriam se envolver na vida particular de seus patrões. Mas também se sentia apreensiva em ocultar algo deles, e Fabiana disse para Alessandro: Patrão, eu estou aqui para trabalhar e servir ao senhor. Mas eu pergunto para o senhor realmente quer saber a verdade? Não quero que veja como se estivesse me envolvendo nos seus problemas e da senhora Muriel. Isso pode me prejudicar. Sei que obedece à regra de não se envolver na vida particular dos seus patrões, mas regras podem ser quebradas se houver uma razão muito forte. E se sabe de alguma coisa, me diga, e eu vou aceitar a verdade, por mais nua e crua, mesmo que me encha de dor e vergonha. Eu necessito da verdade. Então Fabiana, após uma conversa com Alessandro, contou toda a verdade e mostrou a filmagem no seu celular para Alessandro, que ficou estarrecido em saber que era enganado por Muriel e que tudo que viveu com sua esposa foi mentira. Contou também os maus tratos e humilhações de Muriel com ela durante a viagem de Alessandro na conferência bancária. Nesse momento, Alessandro disse: Fabiana, eu fico muito grato por saber a verdade. E não se sinta mal em achar que está destruindo o meu casamento. Quem destruiu foi a Muriel e não você. Eu sei o quanto deve ter sido apreensivo para você guardar isso durante esses meses todos, mas Muriel não perde por esperar. E fique tranquila que não envolverei você nisso. Alessandro apertou a mão de Fabiana e pediu para guardar aquela filmagem com ele. E assim Fabiana mandou a filmagem para ele. E Alessandro guardou a filmagem em um pendrive que ficava com ele o tempo todo. E Alessandro disse para Fabiana: Eu vou dar o divórcio para Muriel como ela tanto deseja, mas precisa fingir que não sabe de nada. No dia da audiência e na divisão de bens, ela vai ter uma grande surpresa. E assim, eles ficaram fingindo que não sabiam de nada. Após uma acalorada discussão com sua esposa, Alessandro aceita dar o divórcio para Muriel. Ela nem imagina que Alessandro já sabia a verdade. Alessandro estava queimando de raiva por dentro, mas procurou acalmar os seus ânimos. Chegando o dia da audiência, onde seria feita a divisão de bens, Muriel estava fazendo o seu discurso de mulher mal amada e insatisfeita com seu casamento. Mas Alessandro já tinha sua carta na manga. Os dois começam a bater, boca um com o outro. Mas logo Alessandro mostra diante do juiz e de toda aquela corte provas de que Muriel era infiel e o traía com um amante que conheceu em um clube noturno, e expôs as provas da infidelidade de sua esposa diante de todos. Fora uma investigação que ele fez em segredo, após saber a verdade por meio de Fabiana. Muriel ficou completamente petrificada quando viu que foi descoberta sendo infiel a Alessandro. E Alessandro, indignado, disse: Muriel, você não me amar mais é verdade. Nisso você foi sincera nas nossas primeiras brigas que tivemos. Eu teria te dado o divórcio sem nenhum problema. Pois notei que você estava me desprezando faz um bom tempo, mas descobrir que você dava o meu dinheiro para suprir as necessidades do seu amante foi demais para mim. A partir de agora, você não faz mais parte da minha vida. Nosso casamento acaba aqui. Como você conseguiu isso? Isso é montagem.
Isso não é verdadeiro. Quem te deu isso aí? Muriel, minha querida ex-esposa, quem me deu isso não importa. O que importa é saber que você mentiu, me enganou e me foi infiel. Agora você pode seguir em frente com o seu amante. Seja feliz. E assim, aquela audiência foi encerrada. Alessandro ganhou a causa e Muriel ficou humilhada diante de todos ali presentes. Por piedade, Alessandro deixou que Muriel ficasse com suas joias, pois era a única coisa a que tinha direito. Ao chegar em casa, Alessandro ordenou que Fabiana arrumasse todas as coisas de Muriel e colocassem tudo em malas. E mandou colocar todas as coisas dela do lado de fora. E em seguida, Alessandro liga para Muriel vir pegar as coisas dela, caso contrário, iria dar tudo para os mendigos ou doar para a caridade. Muriel fica apreensiva, vai até a casa e vê suas coisas do lado de fora. Sem alternativa, ela pega suas malas e sai daquele lugar humilhada. Alessandro, mesmo triste, decide seguir em frente, mas ele ficou aliviado de saber a verdade. Ele estranhou as primeiras semanas sem Muriel em sua casa, mas ficou feliz de não viver uma mentira. Muriel passou a viver de favor na casa de sua irmã mais nova, que a acolheu de muita má vontade. E Alessandro, com o passar do tempo, graças à convivência com os filhos de Fabiana, começou a ver a vida com outros olhos e acreditava que, no momento certo, o verdadeiro amor iria aparecer. E o destino logo iria lhe dar uma oportunidade de amar de novo. E com o passar do tempo, ele começou a ter sentimentos por Fabiana e a empregada parece corresponder ao afeto de seu patrão. E Alessandro, sorrindo, disse: Fabiana, eu não quero mais que você seja mais a minha empregada. Quero que você seja a minha esposa. Estou apaixonado por você e desejo fazer parte da sua vida e dos seus filhos. Senhor Alessandro, eu não sei nem o que dizer, mas confesso que ultimamente ando tendo sentimentos pelo senhor. Não custa nada tentar, vou arriscar. Não me chame mais de senhor. Eu não sou mais casado com a Muriel. Me chame de Alessandro. Eu não quero ser mais seu patrão. Quero ser o seu namorado e seu futuro marido. Após um longo tempo de convivência, eles iniciam um romance. Ele já tinha conquistado o afeto dos filhos de Fabiana, que com o tempo começaram a chamar Alessandro de pai, e ele adorava as crianças. Em 4 anos de relação, ele decide pedir Fabiana em casamento. Fabiana, muito emocionada, disse: Alessandro, eu me sinto muito honrada. Eu tenho 2 filhos. Você realmente quer isso para a sua vida e para a minha? Aqui o nosso futuro será definido. Eu te amo e amo eles como se fossem meus filhos. Quero vocês ao meu lado. Eu quero ser feliz. E também nossos futuros filhos. Vou amá-los e criá-los todos por iguais. E Fabiana aceita. Após 1 mês de preparo, Alessandro e Fabiana se casam. Eles fazem tudo em uma cerimônia simples, reservada à família e amigos próximos. Após 3 meses, Fabiana ficou grávida, e eles tiveram um filho, um menino, que eles deram o nome de Carlos. Aquela criança uniu ainda mais aquele casal. Em um dia que Alessandro, Fabiana e seus filhos decidiram brincar em um parque, uma mulher passou por eles, mas cobrindo a cabeça com o seu boné de beisebol para não mostrar o rosto. Era Muriel, que envergonhada ficou pasma em saber que Alessandro, seu ex-marido, casou com a empregada, estava criando os filhos dela, e ainda teve um filho dele com a mesma. Alessandro reconheceu Muriel, mas preferiu ficar ao lado de sua família e fingir que aquela visão era apenas algo do passado. Muriel continuou trabalhando como professora de filosofia em uma faculdade e sobrevivia com o seu salário, sentindo falta da vida luxuosa que tinha com Alessandro. Até mesmo os seus alunos faziam piada com ela de vez em quando a respeito da infidelidade com seu ex-marido Alessandro. Já o seu amante a abandonou quando descobriu que ela ficou sem nada e agora vivia em uma casa simples e com pouco conforto. E agora uma empregada doméstica e seus filhos estavam desfrutando da vida que antes era dela. E assim Muriel ficou lamentando pelo tempo perdido. Alessandro estava firme e forte com sua família, sua amada esposa Fabiana, seus enteados que ele queria como se fossem seus filhos e o seu filho Carlos, nascido da relação de Fabiana e Alessandro, mostrando assim o verdadeiro amor entre eles. O patrão e a empregada. Moral da história: a gente só dá valor quando perde, e quando não valorizamos o que a vida nos deu.
Muitos dizem que o que Deus uniu, não separe o homem. Mas essa afirmação só vale para um amor verdadeiro, onde predomina o respeito, fidelidade mútua e o amor verdadeiro. Mas em um relacionamento por interesse, infiel e sem amor, essa afirmação não vale nada e são palavras ao vento. Não devemos atirar pérolas aos porcos e insistir em um relacionamento que só traz angústia, dúvidas e intrigas. Todos têm o direito de serem felizes, mas com alguém que te ame verdadeiramente de corpo e alma, e não alguém que diz te amo da boca para fora, mas por trás te apunhala com uma faca. Valorize aqueles que verdadeiramente te amam, e tirem da sua vida aqueles que só se aproveitam do que você é ou tem. Essa foi uma história emocionante. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias motivadoras.